Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia você que se liga pelas redes da Uningá. É uma alegria nos encontrarmos mais um ano para o nosso café todo primeiro sábado do mês. E queremos começar esse ano de uma maneira bem dinâmica, chegando até você, levando conteúdo, levando conhecimento e levando sempre uma formação de consciência, uma formação integral, que é o nosso objetivo aqui dos nossos bate-papos, das nossas conversas, e é por isso que sempre trazemos convidados que nos ajudam nesse processo de construção do conhecimento. Só lembrando que esse projeto do café está ligado à capelania universitária que temos aqui na Uningá, onde atendemos alunos, professores, toda a comunidade acadêmica para tudo aquilo em que for preciso. Então atendemos, ouvimos, escutamos e trazemos sempre uma palavra, um direcionamento, e assim fazemos com a capelania universitária. E a capelania universitária está ligada a um projeto também aqui da Uningá, que é o Núcleo de Apoio aos Acadêmicos, que ali também se faz todo um atendimento, indicativos, orientações. Então, o nosso café está ligado a projetos que beneficiam a comunidade acadêmica. Então, que bom nos encontrarmos nesse momento para discutirmos, pensarmos juntos e trazermos sempre uma formação. E esse ano nós vamos abrir a nossa discussão, a nossa conversa, falando de um tema importante, que é o tema da educação. Nós que estamos envolvidos, você que nos acompanha, que está envolvido com a educação, esse ano nós queremos abrir falando da importância que a educação tem para a sociedade, que a educação tem para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, e é por isso que nós vamos nos servir da campanha da fraternidade, que é um projeto da Igreja Católica, que há muitos anos vem trazendo construção de conhecimento, reflexões de cidadania, de fraternidade, e o tema da campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. Nós vamos entender o que é a campanha da fraternidade, quando ela começou e qual a importância que ela tem para a sociedade e para a nossa vida. E hoje nós recebemos aqui pessoas especiais para abrirmos esse ano o nosso café, então que bom nos encontrarmos para esse momento. Nós temos como convidados, então, a professora Gisele Columbari, que é diretora de Assuntos Acadêmicos. Bom dia, professora. É uma alegria nos encontrarmos aqui nessa manhã. Bom dia, Padre Eduardo. Bom dia a todos. Para nós também é uma grande satisfação iniciar o ano com um tema tão relevante, trazendo aí a discussão, a educação. Temos também a professora Isabel Cristina, que é chefe do Núcleo Regional de Educação. Professora, bom dia. Bom dia, Padre Eduardo. Bom dia, Padre Léo. Bom dia, Gisele. Bom dia ao nosso professor cantor, né? É um prazer estar aqui para falar da educação, a nossa grande paixão. E aliada a tudo aquilo que nós temos de melhor na nossa essência, que é a nossa religiosidade, né? A nossa crença. Sim, que bom. E temos também o Padre Leomar, que também é professor da Arquidiocese de Maringá. Padre Léo, bom dia, bem-vindo. Salve, Eduardo, salve os convidados aqui, professora Gisele, professora Isabel, professor Luiz. É uma alegria participar. Aqui é Café com Saber e nós vamos falar, o lema da campanha da fraternidade é Fala com sabedoria, ensina com amor. E pelo que eu vi você falando, é o primeiro Café com Saber desse ano, Isso. né? E aqui é uma instituição que tem o foco na educação. Então começa bem, discutindo sobre educação, e certamente vamos ter um bom ano. O que começa bem, termina bem, e vai ser bom também no meio do ano. É isso aí. Então por isso que nós escolhemos esse tema, que é um tema que deve ajudar na construção do seu conhecimento. E o nosso bom dia especial para o nosso parceiro de todos os cafés, que todo primeiro sábado está aqui, para abrilhantar essa nossa conversa, professor Luiz Fernando. Bem-vindo, bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia a todos. Obrigado, Padre Eduardo.
Um bom dia para todos os convidados. É sempre um prazer poder fazer parte desse projeto com você aí em casa, né, trazendo um pouco de música a essas reflexões que são sempre muito salutares e que vem, como o Padre Léo colocou, dar início a um ano de muita expectativa e sempre, lógico, com, né, excelentes pensamentos e pensamentos positivos dentro daquilo que é, né, a ideia da campanha da fraternidade, unindo então educação, né, e a fraternidade, que lógico é o que nos une e nos movimenta, né, como seres humanos. Muito bem, então você que está nos acompanhando, bem-vindo, bem-vinda, e deixa o seu comentário aqui embaixo, como é que você tá para esse ano, quais as suas expectativas, o que você espera às vezes do nosso café, se você tem algum tema que você gostaria que nós debatêssemos aqui, põe aqui nos comentários porque nós estamos atentos a tudo. Então, sem delongas, vamos começar com uma música para abrir esse nosso momento de reflexão para você que está aí nos acompanhando. É tarefa, é missão da igreja, boa nova, o amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir fecunda, e o que em rede se vai construir, e a pessoa humana formar. Quando anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nesta ação solidário, para o bem condição que é certeira. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor sua vida em total maestria. É para nós luz, caminho, vigor. Bom dia para você, viu que começamos bem, então temos muita coisa hoje para discutir, para refletirmos, e nós vamos começar, já que nós nos servimos do tema da campanha da fraternidade deste ano, então gostaria de começar perguntando aqui para o Padre Léo. Padre Léo, o que é a campanha da fraternidade? Qual a sua importância para a igreja, para a sociedade? O que é a campanha da fraternidade? Bom, campanha já indica o nome, né? Quando tem alguém carente de alguma coisa, a gente faz uma campanha para suprir. E fraternidade, então, é o que une as pessoas, o acolhimento, a comunhão. Então, a igreja, ela pesquisa 1 ano, 2 antes, o que está mais carente no país, para fazer uma campanha. E aí, em vista da pandemia, a igreja ouviu as suas bases e percebeu que a educação é um tema que necessita campanha, porque a educação é que forma as pessoas, projeta, né, para a sociedade melhor, para a autonomia, para a profissão. Então, há muita deficiência na educação, problemas. Então, a igreja convida para essa reflexão de toda a problemática da educação, que principalmente a pandemia revelou, né, tantos problemas aí com professores, com família, com alunos, e aí a campanha ela não se resume só no tempo da Quaresma, é uma proposta de reflexão para o ano todo, envolvendo N pessoas. Então, já há algum tempo, a Igreja Católica trabalha essas campanhas com temas diversos que beneficiam a sociedade. Tá? Isso, ela iniciou em 1962, com 4 padres somente. Em 1963 já foi uma experiência em Natal, lá no Rio Grande do Norte. No ano seguinte, já 16 dioceses aderiram
E aí, depois de 1964 em diante, ela se propôs nacionalmente. Todo o Brasil assume, então, o tema da campanha. Olha que legal. E eu acho importante a gente destacar que, embora seja um projeto iniciado pela Igreja Católica, que a Igreja Católica toma frente, mas temas como esse são temas ecumênicos e que beneficiam não só a religião católica, mas também a sociedade, outras religiões. Então, que coisa bonita isso, né? Isso, a educação é um direito universal. Então, é uma necessidade para o ser humano, que forma para a dignidade, para a solidariedade, para a paz. Isso envolve, então, não só membros da Igreja Católica, mas toda a sociedade. E educação é sempre uma experiência de entrega, de doação. Nós abrimos aqui falando disso, né? É amor, é doação. Então, a educação, sem dúvida, é um tema muito importante. Então, professora Gisele, educação é um ato de amor. É isso. Sim, com certeza, né? O educador, ele vai muito além da sua vocação. Eu digo que o educador, ele exerce uma missão. E muitas vezes o professor, né, o educador, ele vai além da sala de aula. Ele atua ali como um pai, uma mãe, um conselheiro, um amigo, né? E ele acaba dessa forma influenciando muito o seu aluno, né? Orientando, dando a escuta necessária, tendo a verdadeira empatia pela situação em que o aluno se encontra. E isso acaba despertando no seu aluno a motivação, né, o gosto pelo estudo, né? E hoje nós nos deparamos, e sempre, né, com N dificuldades nessa trajetória estudantil que o nosso aluno encontra, né? Ele vai, durante toda a sua trajetória, nós temos essas dificuldades que são inerentes, às vezes até ele pode apresentar algum transtorno, algum problema familiar, e tudo isso canaliza muito dentro da escola. É o professor que é o primeiro que ele tem essa confiança, né? E o professor também tem esse olhar técnico de poder demonstrar esse cuidado, esse ato de amor pelo seu aluno. Então, a amorosidade ali nessa relação entre professor e aluno é fundamental para o desenvolvimento desse ser. É isso. É muito mais que uma vocação, é uma entrega mesmo, né? É algo que brota do coração, da crença, da esperança. Educar, sem dúvida, é um ato de amor. Então, que bom! E você que nos acompanha, que faz parte desse processo, é sempre muito inspirador para a sua formação e para o seu crescimento pessoal. E olha, nós falamos de educação e vivemos esse momento pandêmico, né, com tantas dificuldades que foram enfrentadas em todas as áreas e evidentemente afetou também a educação. Professor Isabel, como as escolas estão se preparando para essa retomada de um ano letivo com esse avanço da vacinação, com a possibilidade do presencial novamente? Como é que as escolas estão se preparando para isso? Bom, padre, as escolas acho que perderam ali, né, a sua maior essência, que era exatamente cuidar desses alunos como se eles fossem sementinhas, né? Então eles ficaram muito distantes da escola mesmo com as aulas online. E a escola, então, primeiro se preparou no seu aspecto físico, então cuidando de todos os protocolos de segurança, mas com um viés muito forte voltado para como essas crianças estão, para a parte emocional dessas crianças. Então, acolher essas crianças hoje é olhar para elas e conseguir ver o que aconteceu nesses 2 anos. Então, a escola tem que estar preparada, forte, a equipe docente, a equipe gestora da escola tem que pensar que esse retorno, ele é muito mais do que uma retomada de conteúdos, mas é uma retomada de vidas, né? Então, a escola tem se preparado, a gente tem visto, assim, o cuidado, né, com que diretores e professores pensam nesse retorno, com segurança, mas também com essa acolhida
né, para que eles se sintam de novo parte integrante da escola, daquele convívio, né, de todos Sim. os dias. E cada um vai trazendo as marcas da sua história que a pandemia Exatamente. foi criando, né, como consequências. Então, sem dúvida, muito mais do que preparar o conteúdo, é preparar uma acolhida, Exatamente. empatia, né? Então, tudo isso faz parte desse processo e que bom que temos essa preparação e esse cuidado dos diretores, professores. E nesse momento da pandemia, a gente também viu a importância das redes, né? A internet, a conectividade, isso foi algo que ajudou bastante nesse sentido, né? E existe algum plano para aumentar a conectividade entre professores, alunos, dado a essa importância que nesse momento se expandiu isso? Eu acho que não tem mais como a gente separar, né? A escola física e essa escola virtual e essas aulas online, eu acho que isso está muito intrínseco já. Então, o Estado do Paraná, ele tem investido muito, né, nessa parte tecnológica. Nesse mês de fevereiro ainda, todas as escolas passam a ter em suas salas de aula uma rede específica, porque a gente tinha muito problema ainda de conectividade. Então, agora cada sala tem o seu aparelho e um investimento grande foi feito em um computadorzinho chamado Educatron, que vai possibilitar, né, o que vocês fazem aqui, agora lá na escola. Então, para as pesquisas, para o professor ter mais essa interação também com o mundo lá fora e o aluno participar disso. Então, o investimento é grande, nós não conseguimos pensar mais naquela aula de quadro e giz, né? A gente sempre fazia piadinhas dizendo, olha, fulano ficou fora do planeta há tantos anos e quando ele voltou, a única coisa que ele reconheceu foi a escola. Então, a escola está mudando, há um investimento muito grande e até julho todas as salas de aula, então, terão esse computador acoplado numa TV de 43 polegadas, onde a gente vai ter lá, né, uma fonte de pesquisa, a possibilidade de acessar uma biblioteca ali, uma biblioteca virtual, um laboratório. Então, eu acho que isso vem para enriquecer bastante as aulas e trazer para os alunos da rede pública um pouquinho daquilo que já acontecia na rede privada e fazendo com que ele se desperte, né, que ele consiga entender que ele pode, que só depende da vontade. Olha aí, que interessante, né? É bom a gente saber desses investimentos e de como vai acontecendo esse processo, porque, sem dúvida, nos ajuda a entender um pouco mais de como está a realidade nas escolas, então isso ajuda bastante. E, Padre Léo, o senhor falou que as campanhas da fraternidade esse ano com o tema da educação estão relacionadas às necessidades que vão aparecendo a cada momento. Então, qual a importância de tratar sobre educação nesse momento pandêmico? Por que esse tema exatamente? Bom, a reflexão que nós temos, que é o documento que eu até vou apresentar aqui, que é o texto base, que é o documento principal da reflexão da campanha da fraternidade, ele traz também alguns pontos que o Papa Francisco propôs para o Pacto Educativo Global. E nesse Pacto Educativo Global, o Papa Francisco focava que um dos pontos era investimento na educação. E se a gente olhar lá na Grécia Antiga, Aristóteles já dizia, é preciso educar as crianças para não punir os homens. Então a educação é esperança de um mundo transformado, de pessoas comprometidas com a cidadania. Então, investimento na educação é fundamental. E o Papa Francisco coloca também, que o texto base da campanha coloca como importante, né, o investimento colocando a pessoa humana no centro. E por isso, um dos objetivos é também educar para novas formas de economia, né, que preserve o meio ambiente, a casa comum, que nós possamos deixar um legado para as gerações futuras. Então, o tema é bem amplo, implica e dá dicas de muitos pontos que nós, nesse Pacto Educativo Global, o Papa Francisco fala de
de um tema africano, esqueci o nome da palavra lá, que ele diz é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Quem é essa aldeia? É a família, é a sociedade, não se reduz só à escola. Então é a responsabilidade de todos a educação. Exatamente. Então é um tema amplo, um tema que merece destaque, ainda mais agora, nesse momento em que a gente vai vivendo propriamente com a pandemia. Então, que bom que temos essa temática. E falando, né, em pandemia, conectividade, importância desse tema, professora Gisele, a educação à distância, nesse momento, ela foi fundamental para dar continuidade no conteúdo, para que as coisas não parassem exatamente. Então, seja a modalidade remota, seja o ensino à distância, então isso foi muito importante nesse momento. Sim, com certeza. Mesmo no ponto mais crítico vivenciado pela pandemia, a educação não parou. E se ela não parou, foi graças ao ensino remoto. E isso aconteceu num contexto mundial. Esta foi a modalidade de ensino que todos vivenciaram. Né? E foi tudo muito repentino. Né? De uma hora para outra, família, escola, né? Todos se viram, né, nessa obrigatoriedade de se reinventar, né? Porque estávamos todos isolados, e para que a educação não parasse, né? Que ela fosse, como é, uma grande prioridade, né? Um direito universal de todos. Então todos tiveram que se envolver para que a educação tivesse continuidade, e o ensino remoto então veio como essa grande ferramenta para auxiliar na educação. E aí, se permite também que a Gisele está falando, e eu vi a importância da Isabel, está falando, né, desse investimento, porque nós vimos a precariedade também do ensino remoto, assim, no Brasil todo. E aí a igreja está propondo essa reflexão de discutir, né, de unir a nação em vista de políticas públicas para suprir as deficiências. Hoje mesmo um senhor que ele tem vende cachorro quente. Ele falou que tem dois meninos que trabalham com ele, mas que ele estava preocupado, que eles passaram de ano, mas que ele acha que foi bem precário, né? Então acho que precisa unir forças para que esse ensino remoto também possa ser de qualidade em todos os ambientes. Com certeza, Padre Leomar. A pandemia revelou essa vulnerabilidade que nós temos com relação ao acesso às tecnologias, né, à internet. Muitos têm, mas também muitos mais não tinham, né, esse acesso. Então, revelou também essa grande diferença e fez com que todos também se mobilizassem para que, inclusive nossos professores, muitos não tinham nem conhecimento de como trabalhar com aula gravada, com aula ao vivo e coisas assim, né, metodologias ali de como envolver o seu aluno, né, de prender, mesmo competindo com tanta coisa dentro de casa, né, o barulho do cachorro latindo, das crianças chorando, correndo pela casa. Então todo mundo teve que se reinventar, descobrir, correr atrás, estudar. Mostrou que, né, temos que ter mais políticas de incentivo, de acesso, para que todos consigam, né, ter realmente acesso às tecnologias. E precisa, então, investimento, conforme a professora Isabel bem colocou. E uma coisa bacana, né, Gisele, é que a partir do momento que essas aulas começam a ser à distância, a gente não está mais ensinando um aluno, nós estamos entrando na família desse aluno, né? Então, assim, o pai, a mãe, o irmão, a avó, todo mundo está participando da aula. E aí essas fragilidades que nós tínhamos enquanto profissional, porque nós não conhecíamos essas tecnologias, elas ficaram muito evidentes, mas fez com que a educação acordasse, né, e dissesse, olha, não está bom, nós estamos ultrapassados, nós precisamos melhorar. E nestes praticamente 2 anos, nós vimos um crescimento
muito grande de competências que tinham ficado esquecidas ali, né? Então a escola se revelou mais uma vez, a educação se revelou mais uma vez, né? De extrema importância para que as pessoas consigam compreender, né, que o futuro ou que a sua vida também está ali nas suas mãos, que pode ser acessado de qualquer lugar, né? O conhecimento está em todos os lugares. Então foi muito bacana. Uma coisa que nós temos certeza hoje é que o ensino à distância, o ensino remoto, ele veio para ficar. É um caminho sem volta hoje, né? E temos de tudo isso uma boa herança que ficou. Né, desenvolvemos a autonomia em nossos alunos, muitos aprenderam a buscar, a pesquisar, a ter que muitas vezes não ter o professor ali por perto, a família não conseguia dar o apoio necessário. Então isso também acabou desenvolvendo uma habilidade maior nos nossos alunos na questão da autonomia. Os nossos professores também foram atrás de formação, de conhecimento, de como lidar com todas essas tecnologias. E também a inovação nas metodologias ativas, né? Nas suas aulas, na sua didática, na forma de passar o conhecimento. Sim, é muito legal isso, porque isso gera, sem dúvida, crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento. E se o mundo vai se transformando, então vamos também nos transformando, nos adaptando, né? Nós falávamos aqui antes de iniciar, né, o Padre Léo aqui falou, eu sou de uma geração em que eu tive que me adaptar um pouco mais, quem veio agora talvez, e é isso, a gente vai se adaptando, vai se modelando para que o ensino e a educação chegue com mais facilidade para os nossos alunos, para essa geração que hoje também aí está, né, para serem instruídas, acolhidas e formadas. Tá gostando do nosso papo? Deixa o seu comentário aqui embaixo, da onde você está assistindo. Põe aí o nome da sua cidade, se você é de algum polo, qual é o curso que você está fazendo, coloca aqui para a gente saber. E nós vamos ouvir uma canção com o professor Luiz Fernando agora. E em seguida, voltamos para continuar aqui a nossa conversa, que hoje tá, olha, muito boa. Enquanto isso, nós vamos tomando um cafezinho, que aqui tem café. Então, você já fez seu cafezinho? Então vamos ouvir uma música enquanto a gente toma um cafezinho aqui. Legal, nós começamos a nossa manhã falando e cantando um pouquinho do hino, né, da campanha da fraternidade, que fala exatamente sobre o papel da igreja nesse processo de educação e educar com amor, né? E eu trago aqui uma outra canção que é do Toquinho, famoso, né, cantor brasileiro, onde o nome da música é O Caderno, né? Mas eu faço uma analogia do caderno para com a educação, né? Então é uma música incrível e que eu trouxe exatamente para que essa reflexão pudesse ser feita, né? E ela diz assim, ó. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. Na casa, na montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Lhe acompanhar nas provas bimetrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se o seu pranto molhar o meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim contigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer.
Bom dia, linda canção para essa nossa reflexão aqui nessa manhã com o nosso café, agora com o tema Fraternidade e Educação. Que bom que você está nos acompanhando, que bom que temos esse momento de reflexão e de partilha de conhecimento. E eu gostaria de continuar aqui a nossa conversa, perguntando para a professora Gisele como é importante e qual a importância de valorizar os protagonistas desse momento, né, que são os professores, os alunos. Qual a importância de valorizá-los? Olha, Padre Eduardo, para se ter uma educação de qualidade, não basta a gente ter excelentes estruturas físicas, né? Um excelente material pedagógico, se nós não valorizarmos o nosso protagonista, que é o nosso professor. E quando a gente fala de valorização, nós estamos aqui falando do respeito a esse profissional, de ter um salário digno, né? E também de proporcionar que ele tenha essa formação continuada, investir nesse professor, na sua formação, porque nós estamos num mundo onde a evolução ela é muito rápida, acontece numa velocidade incrível, tudo muda a todo instante. Então, o conhecimento, né, precisa também ter esse incentivo, no caso do professor, de investir nessa formação continuada, para que ele também se sinta cada vez mais motivado, que ele possa inspirar os seus alunos. Nós sabemos, como já foi dito aqui, que o trabalho do professor vai muito além da sala de aula. São horas preparando uma aula para ele dar, correção de provas, correção de trabalhos, ou seja, vai muito além, né, da hora que ele passa com os seus alunos. Né? E hoje em dia, ainda com esse ensino remoto, todos os alunos têm acesso ao WhatsApp do professor. Então, o professor acaba não tendo quase nem final de semana mais, ele não tem mais tranquilidade nenhuma. Eu costumo até contar que quando eu fui ordenado, fui trabalhar ali na região do Aeroporto Velho, e uma professora me chamou para dar uma aula lá para a 5ª série, à tarde, um calor de Maringá, ali por 2 horas e pouco, e eu saí de lá com a consciência, e para sempre eu falo isso, em todas as missas de formatura e todas as oportunidades, que os professores, as professoras são os grandes heróis e heroínas deste país. Porque 48 alunos numa sala de aula, calor, um ventilador que nem funcionava. Eu fiquei assim estressado, daí eu fiquei imaginando como que um professor vai ter saúde física, mental nesse ambiente. Então aí que é importante, políticas públicas, né? No Japão fala que quando tem o único que recebe reverência é o professor, assim como o príncipe, o rei, porque eles valorizam o professor. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Exatamente. E aí que a gente tá em esse papel dentro de uma instituição de ensino de estar mostrando para os nossos alunos que esse respeito tem que ser dado nessa relação com o professor. E da mesma forma, no tratamento aos nossos alunos, no acolhimento, né, de ter esse olhar, além desse olhar técnico, para proporcionar o desenvolvimento ao seu conhecimento científico, também na empatia das dificuldades que ele encontra nessa trajetória. Que nem você bem mencionou no início, na abertura do nosso programa, que nós temos aqui o NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. O Núcleo de Apoio ao Acadêmico está aqui para dar esse suporte ao acadêmico em todos os momentos da sua trajetória estudantil. Seja ele de cunho pedagógico, emocional, financeiro. Então, nós estamos aqui para dar esse suporte. Então, ter esse olhar empático também para os nossos alunos, que é aonde se estabelece com maior qualidade esse processo de ensino e aprendizagem. Se eu tenho um bom professor, ele é bem valorizado, eu tenho um aluno que também ele recebe todo o apoio, esse processo ele acontece de forma muito mais fácil. Ah, sim, com certeza. A valorização do profissional, e aí a gente volta àquilo que a gente falou no início, se tratando de um ato de amor, então ele faz com dedicação, porque ama fazer aquilo, porque gosta, e nada melhor do que a gente ser valorizado por aquilo que a gente ama, ser reconhecido por aquilo que a gente sabe fazer.
Então, e a outra vertente é em relação à empatia com os alunos. Olha, aqui na Uningá, e talvez você que está nos acompanhando, sabe muito bem que a gente acolhe alunos que vêm de diversas cidades, não só da região, mas agora já do Brasil todo, e chegam aqui para estudarem, aí vão conhecer uma cidade nova, uma cultura diferente, pessoas diferentes, e é por isso que é fundamental a empatia, a acolhida e saber que existem ambientes como núcleo de apoio, capelania, que podem nos ajudar e ofertar aí algum tipo de conforto e de acolhida, né? Então, por isso a valorização também dos acadêmicos, dos alunos, é muito importante nesse momento. E oferecer uma educação integral, né? Estou vendo aqui, esse café é promovido pela capelania. E o que a Gisele colocou nessa instituição, vocês estão preocupados com essa formação integral, né? Inclusive o transcendente, que é fundamental. E aí o aluno, ele sai, além de ser um excelente profissional, ele sai um bom ser humano, ético, comprometido com a cidadania, com o bem comum, com a dignidade humana. Acho que então é isso, as instituições educacionais trabalhar a educação integral para formar pessoas educadas que transformarão a sociedade. Eu vou falar aquilo, o Padre Léo certamente já conhece essa fala, e que eu gosto muito, assumi para mim, inclusive que eu já disse aqui, o professor Luiz Fernando vai lembrar, já falamos aqui várias vezes, que eu acredito que a gente tem que formar o aluno para sair com 2 diplomas. É o diploma de gente boa e o diploma da formação acadêmica, porque se trata, sem dúvida, da formação integral. E a gente falou aqui de toda essa questão da valorização dos professores. Professora Isabel, como é que funciona essa motivação para os professores na sua formação continuada? Como é que se dá isso a partir dessa área que você trabalha no Núcleo Regional de Educação? Tá, nós temos também uma política pública desenvolvida há muito tempo, que faz com que o professor avance, né, na sua carreira de acordo com essas formações. Então, para que ele consiga melhorar o seu salário, ele tem que participar dessa formação continuada, né? Então, pelo menos 300 horas de curso a cada 2 anos. É pouco. Hoje, com a EAD, a gente tem oportunidade de fazer muito mais capacitação que isso. E essa carreira, então, ela é construída em cima daquilo que você também vai buscar, né? Como a gente disse, a educação não parou, mesmo nessa época de pandemia. A gente descobriu novos caminhos. E eu acho que quando a gente ouve assim, né, o propósito da universidade, de vocês, parece que a gente está ouvindo assim, né, aquele sonho que nós temos de ofertar ao aluno toda essa acolhida, esse bem-estar, essa preocupação com o indivíduo que está ali. Eu fui diretora por 26 anos de uma instituição e trabalhei nela mais de 30, e eu dizia, aqui nós não temos números, nós temos pessoas. Então, se eu ouvisse algum professor, né, chamando lá número 1, número 2, quando terminava a aula, ela disse, olha, por favor, né, aqui nós não temos esse costume. Cada um é único e especial. E a gente, enquanto educador, enquanto formador de outras pessoas, a gente tem que lembrar sempre disso, né, que tão importante quanto a formação acadêmica é que a gente coloque nessa sociedade pessoas que se preocupem com o meio ambiente, com os outros, né, com o desenvolvimento de mundo, sem pensar só nele. E é muito bacana esse projeto de vocês aqui. Parabéns. Obrigado, professora. E eu acho que é isso, é a formação integral, que ela é importante para formar para a cidadania e para todas as áreas. E acho que toda essa nossa conversa vem realmente de encontro à campanha da fraternidade, que é uma proposta de formação também de cidadania. E o Papa Francisco, que acolheu muitíssimo bem a proposta desse tema de fraternidade e educação,
falou um pouco nesses últimos tempos a respeito da campanha da fraternidade sobre essa questão da escuta, essa questão de ouvir para que depois se tome a decisão a partir do discernimento. Então, isso ajuda bastante. E aí, por isso eu gostaria de perguntar aqui para o Padre Léo, é importante a gente primeiro escutar para depois tomar as decisões, a tal ponto que a gente valorize as opiniões diferentes, aquilo que cada um traz, às vezes a marca da sua própria história, e eu acho que a campanha da fraternidade também segue um pouco essa linha. Isso, o texto base, ele traz a metodologia que foi do documento Aparecida, onde o Papa Francisco foi o coordenador da redação, que é o ver, julgar, agir, só que aqui ele traz como escutar, discernir e agir. Então, nós estamos aqui, primeiro, já falando da campanha, que vai ter abertura no dia 2 de março, 9 horas da manhã, lá no Instituto de Educação, inclusive vocês estão convidados. Mas, além do texto base, eu queria, amanhã à noite, aliás, eu tenho documentos, outros subsídios aqui, que eu queria aproveitar esse espaço para motivar, né, para que as pessoas, quanto mais pessoas buscarem essa reflexão, tem subsídios preparados pela CNBB Nacional, que são ensino fundamental, anos iniciais do 1º ao 5º ano, depois ensino fundamental do 6º ao 9º ano, para o ensino médio, para o ensino superior, depois temos para os jovens, para os encontros catequéticos com crianças e adolescentes, celebrações ecumênicas, para a família. Então, são muitos subsídios para que a gente aprenda esse escutar. Quando o texto fala de escutar, significa o ver. Ver a realidade profunda que estamos imersos, né? Que os problemas que vocês levantaram aí. Só a partir dessa escuta nós podemos, então, comparar. Esse é o projeto de Deus, aí vamos discernir com Jesus, o verdadeiro educador. E aí o texto base, inclusive, traz na capa, né, Jesus educador, que não se restringe só ao ambiente escolar, mas a educação é popular, que ele se encontra, né, com a mulher adúltera, onde os homens estão furiosos, julgando a mulher, inclusive querendo apanhar Jesus lá também, porque se ele falasse simplesmente, deixa ela ir em paz, eles dizem, ele é um herege, não obedece à lei. Se Jesus falasse, podem apedrejar, ele ia dizer, ele fala de amor, mas olha só, incoerente. Então, como que Jesus educa tanto os homens furiosos, tanto a mulher? Então, Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nisso, todos se defrontaram consigo mesmo, foram embora, e a educação em relação à mulher trouxe esperança, sem culpa. Ela foi transformada e não peques mais. Então, esse escutar é ver o problema e, na educação, transformar as pessoas. O texto fala, sobraram lá a miséria e a misericórdia, né? A mulher e Jesus. Ambos ganharam, a humanidade ganhou, porque se eliminar uma pessoa, resolver o problema? Não. Então, aí que entra a educação. A educação é transformar as pessoas, não eliminá-las. Isso só é possível numa escuta profunda. Qual que é a raiz, o problema? E aí o texto base, ele indica outro subsídio, inclusive o compêndio da doutrina social da igreja, as pastorais sociais. Aí entra a pastoral da educação. Essas pastorais, elas analisam não somente os efeitos, mas as causas. Por que as pessoas estão nessa situação? Então, atingindo a causa, nós podemos ir melhorando o mundo. E a educação pode ajudar nisso, né, com conhecimento, com a produção de pesquisa e tantas coisas, né, porque isso ajuda a gente a ampliar um pouquinho e até se situar de todas essas problemáticas que vão aparecendo, principalmente agora com a pandemia.
Muito bem, vamos ouvir mais uma música, professor Luiz Fernando, para nos abrilhantar nessa manhã. E aí a gente volta para o nosso último bloco do nosso programa de hoje, porque tem muita coisa boa ainda e tem bastante reflexão, então fique ligado e vamos ouvir a música. Vamos lá, essa terceira música é uma proposta muito interessante que eu acho que vai muito de encontro com o que, né, nós estamos discutindo aqui, o fato de ser o agente da mudança, né, o ser o agente independente da esfera em que você está. Seja você aluno, seja você professor, seja você diretor de uma instituição, seja você, né, em qualquer das esferas que trabalhe com educação, mas que nós efetivamente sejamos agentes de mudança, né, aquele que vai fazer a diferença, como diz na canção. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desprezo que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de São Francisco, cantada nessa manhã para você que está nos acompanhando. Que alegria tê-lo conosco. E você, já colocou aqui o seu nome, da onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o curso que você faz, e não se esqueça, coloque aqui também algumas sugestões de temas que você gostaria que nós discutíssemos aqui no nosso café todo o primeiro sábado do mês, que isso sem dúvida também vai nos ajudar a fazer chegar a você um conhecimento que possa lhe ajudar e lhe auxiliar. Então, para a gente continuar aqui a nossa conversa, eu gostaria de falar para a professora Gisele o quanto é importante a gente valorizar o desenvolvimento científico na vida acadêmica, o pensamento crítico e quais são os projetos que a Uningá tem para valorizar isso, projetos científicos, iniciação científica, como é que funciona e qual a valorização disso na área da educação. Bem, Padre Eduardo, na academia, um dos principais objetivos na formação é o desenvolvimento do conhecimento científico, né? É claro que vai muito além, né, a obrigação do educar, que é essa formação integral, mas o principal objetivo é a formação científica. Estamos aqui para fazer com que o nosso aluno ele evolua desde o momento que ele ingressa até o dia da sua conclusão, da sua formatura. Então, nesse processo evolutivo, a instituição ela tem um papel fundamental, né, de fazer despertar nesse aluno, além do conteúdo ministrado em sala de aula, projetos, a participação em projetos que possam contribuir nesse processo. E nós temos aqui na matriz curricular de todos os cursos de graduação, desde o primeiro ano, uma disciplina que é denominada PIESC, que é o Programa Integração Escola e Sociedade. Comunidade, desculpa. Programa de Integração Escola e Comunidade. Então, são projetos que os professores elaboram com a inserção desses alunos desenvolvido diretamente na comunidade.
Então ele já tem esse olhar, ele está aqui dentro da sala de aula, está estudando, mas ele já tem esse olhar na sua comunidade. O que a minha comunidade está precisando? O que eu posso colaborar para o desenvolvimento desta comunidade? Então, para ele já ter esse olhar crítico de quando ele sair da faculdade. Né? Então, já existe essa... E isso vai no primeiro ano, no segundo ano, ou seja, até a sua formatura. Além disso, nós temos também outros projetos que são desenvolvidos na semana acadêmica, de jornada acadêmica, que daí já é voltada para a especialidade de cada curso. Nós temos um congresso internacional, que também os nossos alunos e professores participam. Isso tudo fomentando o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, de forma que o nosso aluno, ele saiba que todo esse conhecimento que ele vai acumular ao longo desses anos, ele vai ter que depois desenvolver lá fora, pensando no seu próprio desenvolvimento, no seu relacionamento com o outro, com o meio ambiente, tudo isso de forma sustentável, de forma harmoniosa. Então, essa é a proposta da Uningá. Que legal, porque além da formação do conteúdo, que é importante, mas o profissional ele vai se relacionar, né, com os seus clientes, com os seus pacientes, com as pessoas que chegarem até ele. Então, envolvê-lo nesse processo educacional, em que ele está absorvendo o conteúdo para essa formação de relações, isso é muito legal e ajuda muito, sem dúvida, a fazer crescer um ótimo profissional. Né? E, professora Isabel, a senhora trabalha com jovens, com adolescentes, e quais são os desafios desse universo dos jovens, dos adolescentes? A gente vê, por exemplo, essa questão do bullying, da exploração sexual. Como é que as escolas tratam esses desafios que estão aí nesse universo? Eu acho que a escola, há muito tempo, ela está aberta para a discussão desses problemas. Né? Isso tudo antes era muito camuflado e parecia que isso não era real, né? Que não acontecia ali no nosso dia a dia. Então, a educação, ela tem, através desses eixos temáticos, trabalhado, né, todos esses conceitos e preconceitos, fazendo com que as crianças, os adolescentes ampliem, né, a sua forma de ver e que essas atitudes elas sejam mudadas. Então, eu estava ouvindo agora, né, a professora Gisele falando do projeto da Uningá, e o Estado ele colocou também uma disciplina agora nesse novo ensino médio chamado Projeto de Vida. Então, é muito bacana, né, ver que assim, as ideias elas estão se unificando em prol desses problemas. Quando a gente diz qual é o maior problema que a escola enfrenta, talvez os aspectos psicológicos, que hoje estão muito abalados, perder o aluno, a evasão, porque ele precisa trabalhar muito cedo. Então, o contexto da escola, ele é muito rico e tem uma diversidade muito grande. Então, a gente tem que preparar esses jovens para acolher. Eu acho que a essência do programa hoje foi dizer, né, olha, nós temos que unificar os tripés que constroem uma sociedade. A religião, a educação e a família. Né? Então, eu acho que a família tem que estar assim, muito voltada para a formação dos seus filhos. E se ela apoiar as ações da escola e buscar um alicerce religioso forte, nós vamos ter menos problemas na educação. E aí que entra a pastoral da educação, né? A pastoral da educação é para dar esse apoio, promover eventos, debates, né? Projetos. Então, faço o convite agora também para todos os educadores, professores, para que formemos grupos no criação de pastoral da educação em todas as cidades. Aí, certamente, nós vamos poder atingir, acompanhar esses problemas e dar uma solução também. E essa é a nossa meta, né, Padre Léo? Que esse ano a gente consiga formar nas escolas essas pastorais, né, para fortalecer e cuidar com muito mais carinho dos nossos... Que a pastoral ela trabalha valores humanos, né? Não é uma doutrina de uma religião, são valores que servem para todos. E Papa Francisco nos pede a todo tempo, né, que saiamos dessa cultura da indiferença. E só assim a gente vai poder romper realmente essa cultura, né, à medida que a educação tem o seu papel tão relevante nas relações sociais, de também educar, né, para
esse convívio sadio, solidário, fraterno, de ver o outro, né, com amor, que é o que nós estamos falando aqui desde o início. E você falou do Papa Francisco, mas o Papa Bento, ele, lá em Auschwitz, ele falou: onde uma pessoa é ferida na dignidade, ali está toda a humanidade. E ele disse: ou nós nos salvaremos todos juntos, ou miseravelmente pereceremos. E eu costumo falar até o lema, assim, um tema para... Até na paróquia que eu trabalho, que nós somos uma só família, mas isso vale para a escola, para a cidade, para o mundo. E nessa família humana, nós somos um por todos, todos por um, todos por todos o tempo todo. Então tem que ficar vigilante, né, para trabalhar esses valores humanos. Muito bem, é isso. Veja como o nosso tema de hoje trouxe uma discussão calorosa e poderíamos passar a manhã toda aqui conversando, que olha, tá muito gostoso, tá muito bom, mas a gente precisa encerrar o nosso bate-papo de hoje e eu gostaria de que nós encerrássemos esse momento. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os três e aí cada um, né, pode ir respondendo. Padre Léo, vamos começar contigo então. Certo. A educação é capaz de transformar o mundo? Eu sempre digo, nós educamos as pessoas transformam o mundo, a realidade. Mas aí precisa daqueles elementos, né, da formação, não só as habilidades, também técnicas, titulações, mas uma grande dose de amor. Eu até, quem é católico participou na missa domingo, falava da segunda leitura da maior virtude, que é o amor. Aí eu contei uma historinha que tinha um jovem que ele era sedento, né, de espiritualidade, queria entender a Bíblia, ele procurou um filósofo teólogo e ele falou: você tem que me explicar a Bíblia no tempo que eu fique de pé com um pé só. Aí o cara falou: não é possível. Aí ele procurou um outro sábio, o sábio que entendia de espiritualidade, de Bíblia, de questões humanas, falou: fique na posição. Ele ficou, aí esse sábio falou: ama. E o resto? Falou: não, o resto da Bíblia é só para explicar o amor. Então, eu acho assim, o amor é fundamental na vida do educador, do professor, de qualquer pessoa. Ele cura, ele aproxima, ele cria pontes, ele transforma, né? Então, eu diria isso. Muito bem, obrigado, Padre Léo. Professora Isabel, a educação é capaz de transformar o mundo? Sim, a educação está sempre firme e forte. Mesmo nesses momentos de maiores dificuldades, o que sobreviveu? A educação, né? A escola foi aquela que buscou, aquela que lembrou, aquela que alimentou. Então, acredito muito no potencial da educação e desses profissionais que estão aí, né, nessa nova geração, que tem feito um resgate, até pessoal, né? Eu sou importante, o meu trabalho faz diferença, então a educação transforma, sim, e que seja pelo amor, né? Que as pessoas sejam transformadas pelo amor e não pela dor. Santo Agostinho dizia: ama e faze o que quiseres. Entendeu? Exatamente. E eu amo essa a minha profissão. Eu acho que eu sempre digo que as pessoas são escolhidas, e eu acho que eu fui escolhida mesmo para ser professora, né? Então, eu vou ser educação sempre. Que bonito. Professora Gisele, a educação é capaz de transformar o mundo? Com certeza, Padre Eduardo. A educação é transformadora, libertadora, integradora, né? Então ela é capaz, sim, de mudar as pessoas e as pessoas mudarem o mundo. Né? Nós temos isso e na semana passada nós tivemos aqui na Uningá a realização de 8 colações de grau, né? Foram 16 cursos, aproximadamente 700 alunos concluíram seus cursos de graduação. E como é bacana, acho que o professor Luiz, que está aqui, é coordenador do curso de fisioterapia, melhor do que ninguém pode falar, você vê como esse aluno chega aqui e como ele sai daqui. Né? Então, ele sai daqui para o mundo, cheio de ideias, com criatividade, com ânimo, com coragem, com esperança, mas precisamos que ele saia daqui
com amor. Porque tudo que ele fizer com amor na sua profissão, a chance de dar certo é muito maior. Muito bem. Olha aí, e você? Você acha que a educação é capaz de transformar o mundo? Coloca aqui nos comentários agora no final desse vídeo. Afinal de contas, essa discussão foi muito importante para chegar até você, para tocar até você e para que a gente, como uma família, como disse o Padre Léo, que somos família da educação, dos amantes da educação, que nós levemos esse princípio do amor, que é a valorização de tudo. Então, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por ter ficado conosco nessa manhã, muito obrigado pela presença de vocês, Padre Léo, professor Isabel, professor Gisele e professor Luiz Fernando, muito obrigado e continue sempre ligadinho, porque todo primeiro sábado do mês nós estaremos aqui nesse mesmo horário para a gente discutir, partilhar e trazer temas e convidados que fazem reflexões como essa, muito profundas, que chega até você. Um abraço e até o próximo primeiro sábado do mês. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu e na assinatura está escrito Deus.